Oi pessoal, hoje na nossa aula nós vamos falar sobre as ligações químicas 2. Na aula passada nós introduzimos e concluímos o capítulo 8, tá? Que começava então a falar sobre as ligações químicas. Primeiro, nós vimos que há 3 ligações químicas, que são as ligações iônicas, covalentes e metálicas. Das 3 ligações químicas, cada uma delas tem uma particularidade. As ligações iônicas transferem elétrons. As ligações covalentes compartilham elétrons. E já nas ligações metálicas, o que acontece com esses átomos é uma transferência de átomos com eletropositividade alta. Ou seja, átomos que comumente formam cátions, tá? Nós vimos que as ligações químicas elas acontecem entre determinados elementos com posições relacionadas à tabela periódica. Nós vimos que nas ligações iônicas há uma transferência de elétrons de um elemento com eletropositividade alta com um elemento de eletropositividade baixa, né? Daí eu tenho um elemento metálico com um elemento não metálico, formando o que nós chamamos de ligação iônica, porque há participação em partes de íons. Já nas ligações covalentes, nós vimos que há um compartilhamento de elementos com eletronegatividades muito próximas. Ou seja, nas ligações covalentes, nós temos a formação de compostos covalentes e de compostos moleculares. Nós falaremos nessa aula de hoje essas principais diferenças desses 2 tipos de compostos. O que é que acontece? Também nós falamos sobre a polaridade, né, das moléculas, que as moléculas podem ser polares ou apolares, de acordo com a sua ligação covalente, né? De como que essa ligação covalente vai acontecer e de como que vai acontecer essa polaridade, essa diferença entre polos, que pode ser ocasionada sobre um determinado composto que faça uma ligação covalente. Nas ligações químicas, nós temos condições para que os átomos eles possam, então, participar dessas formações, dessas associações químicas, né? E nessa aula de hoje, capítulo 9, certo? Do nosso livro 3, nós vamos continuar falando sobre as ligações químicas. Nós falaremos sobre casos particularizados das ligações covalentes e de casos particularizados das ligações iônicas. E vamos então concluir falando um pouco sobre as ligações metálicas. Então vamos lá. As ligações covalentes, nós podemos ter uma participação delas como uma forma geral de classificação desse tipo de ligação. Quanto aos compostos iônicos, a única diferença vai ser o caráter iônico que uma substância terá, né? Nós vamos ver um pouco mais na frente que nas ligações iônicas nós vamos ter o que nós chamamos de prioridade de ligação, né? Então, quando nós tivermos os participantes essenciais da formação de uma ligação iônica, obrigatoriamente esse composto terá um caráter iônico. Mas o que é que acontece? No caso das ligações covalentes, nós vamos ter 2 tipos de formas. 2 formas que nós vamos poder classificar os compostos covalentes de acordo com o tipo de ligação. São 2 tipos. As ligações covalentes, elas podem ser normais, ou a ligação covalente, elas podem ser coordenadas, tá? Esse termo coordenadas, ele foi substituído recentemente em um progresso convencional. Tá? Antigamente, essas ligações coordenadas covalentes, elas também eram chamadas de ligações covalentes dativas. Tá? Elas também eram representadas por uma seta. Tá? Então, se porventura vocês encontrem na literatura algum tipo de composto covalente que ainda apresente uma seta, lembre-se que obrigatoriamente aquela é a forma de representar uma ligação covalente coordenada, que também é chamada por vezes de ligação covalente dativa. Nas ligações covalentes, nós precisamos lembrar do seguinte: o que é que acontece com as ligações covalentes? Primeiro, quais os participantes da tabela periódica que envolverão as ligações covalentes? Substâncias com, átomos com eletronegatividades altas, né? Ou seja, ametal com ametal ou ametal com semimetal. Nós nunca vamos ter uma ligação covalente que tenha um caráter muito positivo.
pois isso refere-se então ao caráter eletropositivo que um átomo terá. Então, nas ligações covalentes, por vezes ocorrem quando os seus elétrons eles sejam compartilhados. Em outras palavras, o que caracteriza então o compartilhamento de elétrons? Fazer o uso comum do mesmo elétron. Então, os participantes serão ametal com ametal ou ametal com hidrogênio, tá? Nós sabemos que o hidrogênio ele é um elemento atípico à tabela periódica, tá? Então ele acaba sendo ocasionado com isso uma classificação tanto quanto diferente. Ametal com hidrogênio composto covalente. Metal com hidrogênio composto iônico. O hidrogênio ele vai ter essa especificação desses dois termos. Hidrogênio com metal, ligação iônica. Hidrogênio com não metal, ligação covalente. Então, a característica que marca os compostos covalentes caracterizam exatamente por esse termo, a compartilhamento. Ou seja, os átomos que estão com instabilidade, eles farão a sua ligação, a sua associação química com outro átomo que também tem a sua particularidade, ou seja, a eletronegatividade alta, né? E que possa então fazer o uso comum do mesmo elétron, certo? Então nós nunca vamos ter com precisão uma diferença de eletronegatividades com átomos que possam então compartilhar elétrons. Para a gente caracterizar essas ligações covalentes normais é simples. Há átomos que podem compartilhar um elétron, que são os elementos da família 17, né? Cloro, flúor, bromo, iodo, né? Esses átomos têm 7 elétrons na sua camada de valência. Então nós vimos que na regra do octeto um átomo atinge estabilidade quando esse átomo esteja com 8 elétrons na camada de valência. Para que ele atinja a regra do octeto, ele precisa do seguinte: ou transferir elétrons ou compartilhar elétrons, né? Isso ele precisa para que ele possa atingir a estabilidade, ou seja, se transformar em compostos mais estáveis, né? Mas o que é que acontece? Nas ligações covalentes, sejam elas normais ou sejam elas coordenadas, o que vai envolver, o que vai diferenciar ambas, vai ser a quantidade de elétrons que cada átomo possa compartilhar com um átomo igual ou com átomos diferentes. Pronto. Nas ligações covalentes normais, eu tenho um elemento compartilhando um elétron com outro elemento, que pode ser o mesmo. A exemplo disso, o gás cloro, Cl2. Né? O gás cloro é uma substância, né, molecular que vai acontecer com ela o compartilhamento desse um elétron da camada de valência, né? Ou seja, esse elétron que será compartilhado com outro átomo de cloro, ambos farão uso comum do mesmo elétron. Logo, essa ligação que é estabelecida entre esses dois átomos ametálicos será uma ligação covalente normal, porque cada um dos átomos de cloro, dos dois átomos, Cl2, só compartilhou um elétron. Então a gente vai dizer que essa é uma ligação covalente normal. O mesmo acontece com o gás hidrogênio, H2, 1 e 1. Cada um dos átomos compartilha um elétron. Tá? Esse compartilhamento que será acontecido como acontece as ligações covalentes normais, nós devemos tomar isso como nota. Um elétron compartilhado com o mesmo átomo ou com um outro átomo diferente, essa é uma ligação covalente normal, tá? Mas o que é que acontece? As ligações que não são covalentes normais, que nós vamos chamar de coordenada ou ligação dativa, tá? Elas acontecerão com pares de elétrons disponíveis e que não está realizando o compartilhamento deles com outro átomo, pode doar os seus elétrons. Como que isso acontece? O átomo, por exemplo, de nitrogênio, o átomo de oxigênio, o átomo de flúor, por exemplo, eles podem compartilhar os seus elétrons de forma com a qual um par de elétrons seja compartilhado. Na ligação covalente normal, um elétron é compartilhado. Na ligação covalente coordenada ou dativa,
um par de elétrons. Então, eu vou ter os dois elétrons do orbital daquela nuvem eletrônica compartilhando os seus elétrons com outro elemento, tá? Que nesse caso a gente costuma dizer que ele vai doar esse elétron. O que é que acontece? Realiza dessa forma uma ligação covalente simples e uma ligação covalente coordenada ou dativa, onde há transferência de elétrons de um átomo para o outro. No geral, nós vamos ver que as ligações químicas elas acontecem de forma instantânea e simultânea, né? Em alguns dos casos, nós vamos ver que as ligações químicas elas acontecem ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Uma substância ela pode fazer ao mesmo tempo ligação iônica e ligação covalente, por exemplo. Mas o que é que vai determinar esse composto? Principalmente os seus participantes. Nas ligações covalentes normais, eu tenho um elétron sendo compartilhado. Nas ligações covalentes coordenadas ou dativas, eu tenho um compartilhamento de um par de elétrons. Esse um par de elétrons, consequentemente, ele será doado para o próximo, já que o composto já fez inicialmente uma ligação covalente simples. Então, o caráter para essa substância é de um caráter covalente, porém, quando ele faz uma ligação covalente dativa, eu tenho um par de elétrons sendo transferido, sendo doado para um outro átomo. Só que essa transferência, obviamente, não vai caracterizar um composto iônico, mas há uma ligação covalente, o que não caracteriza o composto como um composto iônico. Por isso que há essa transferência, né? Um par de elétrons vai ser cedido para o outro, ao mesmo tempo em que ele vai compartilhar essa quantidade de elétrons também. Logo, esse tipo de ligação química é bastante comum e ocorre frequentemente com átomos de cloro, né? Com átomos de enxofre, família 16, átomos de fósforo, família 15, nitrogênio, família 15. O que é que acontece com o fósforo e o nitrogênio, por exemplo? Muitas das vezes acontece essa transferência, né, desse par de elétrons entre átomos de nitrogênio e entre átomos de fósforo, entre átomos de enxofre também, como é o caso do trióxido de enxofre e do dióxido de enxofre. Como que a gente vai poder colocar isso em prática? Na aula passada, nós falamos sobre as estruturas de Lewis, né? O que são, mais uma vez, as estruturas de Lewis? A representação da camada de valência de um átomo com os seus pontinhos, né? Nós sabemos que em cada orbital, segundo a regra de Hund, só conseguimos colocar 2 elétrons em cada orbital. Então, nós vamos totalizar o átomo como se fosse uma nuvem de 4 lados. Eu tenho uma nuvem de cima, eu tenho uma nuvem de baixo e as nuvens das laterais. Isso vai acontecer como? Como nós sabemos que a regra do octeto caracteriza a quantidade máxima de 8 elétrons nessa camada através de uma associação, através de uma ligação química, em cada um dos lados eu vou colocar 2 elétrons, já que eu vou representar, entre aspas, cada lado do átomo como um orbital. O que é que acontece? Se, por exemplo, eu tenho um metal alcalino, eu posso colocar os 2 elétrons do mesmo lado? Posso. Agora eu só posso colocar esses 2 elétrons do mesmo lado quando o próximo átomo que venha a participar dessa ligação com esse metal alcalino receba esses 2 elétrons do mesmo tempo, tá? Eu não posso transferir por partes. Professor, então o que é que eu posso fazer? Digamos o magnésio, né? Que tem 2 elétrons na camada de valência. Eu posso colocar os 2 elétrons do mesmo lado, contanto que eu transfira esses 2 elétrons, por exemplo, para o oxigênio, que ele está na mesma família que o enxofre e necessita receber 2 elétrons. E quando isso não acontece, qual é a outra opção? Eu posso colocar os 2 elétrons de lados opostos, um do lado esquerdo e um do lado direito, contanto que os outros 2 átomos que recebam esses elétrons também recebam só um por vez, tá? Isso é o que nós falamos sobre a teoria de Lewis, né? As representações, sem contar com outras formas que nós vamos contar também, que é a forma molecular, que é o contar quantos átomos tem ali e somá-los em quantidades de índices, ou então a sua fórmula estrutural, que eu represento por traços, né? Uma ligação simples é um traço, uma ligação dupla são 2 traços, uma ligação tripla são 3 traços. Professor, como é que isso acontece?
Ligação simples, como é o caso, por exemplo, do cloro, né, que só pode fazer ligação simples, porque ele tem 7 elétrons na camada de valência, e com isso o cloro só consegue transferir ou compartilhar um elétron. Então, se ele só consegue transferir ou compartilhar um elétron, ele só pode fazer uma ligação simples. Já o átomo de enxofre, por exemplo, está na família 16, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, esses 6 elétrons é muito mais fácil para o enxofre, para o oxigênio, compartilhar ou receber 2 elétrons. É mais fácil ganhar 2 do que perder 6. Então, esses 2 elétrons podem ser representados por 2 traços, que convencionalmente nós podemos os chamar de ligação dupla. Já no caso do fósforo e no caso do nitrogênio, que estão na família 15, na tabela periódica, eles têm 5 elétrons na camada de valência. Então, se eles têm 5 elétrons, é mais fácil eles ganhar 3 do que perder os 5. Então, esses 3 elétrons também podem ser representados por 3 ligações simples, ou uma ligação dupla e uma ligação simples, ou uma ligação tripla, né? Cada uma dessas ligações representa um par de elétrons. Um par de elétrons, uma ligação simples. 2 pares de elétrons juntos, uma ligação dupla. 3 pares de elétrons juntos, uma ligação tripla. O que é que acontece? A gente precisa agora observar como que eu vou poder juntar essas características dos compostos iônicos, dos compostos covalentes e dos compostos moleculares. Como eu falei, os compostos iônicos, eles apresentam uma certa prioridade quanto em relação às demais ligações químicas. As demais ligações, tá? Que acontecem com compostos covalentes e moleculares. Já que nas ligações metálicas, elas parcialmente também representam ligações iônicas, já que só tem a formação de cátions. Então, esses compostos, né, que caracterizam como compostos iônicos, que são aqueles compostos que são previstos com a união entre uma substância metálica, entre um átomo metálico e um átomo não metálico, um ametal, por exemplo, né? Assim basta que o composto apresente uma só ligação iônica e será classificado como iônico. O que é que acontece? A gente vai ver que vão existir algumas soluções para esses casos, tá? Uma delas é essa memorização, tá? Que os compostos iônicos apresentam um caráter prioritário. Então, o que é que eu vou representar? Como que eu vou representar, então, um composto iônico? Uma substância metálica com a substância ametálica. O sódio, um exemplo que eu coloquei aqui, é um metal e o cloro é um ametal. Então, se tem metal e ametal, obrigatoriamente eu vou chamar esse composto de iônico, tá? Primeiro porque quando você pegar esse composto iônico e dissolvê-lo em água, por exemplo, solvatá-lo, apresentar ele a uma solução aquosa, que é uma solução que contém a água, tá? Será promovido ali agora a dissolução de íons, né? E como nós sabemos, são os íons os participantes dos compostos iônicos. Coloquei aqui 2 exemplos. O primeiro é o cloreto de sódio, NaCl, e o segundo é o cloreto de magnésio, MgCl2. Percebam aqui, ó, por exemplo, na fórmula de Lewis, se nós fôssemos colocar esse exemplo, magnésio, família 2, 2 elétrons para compartilhar. E o cloro é da família 17, só pode compartilhar um elétron. Então vejam, se o cloro está a fim de ganhar 1 e o magnésio está a fim de doar 2, o magnésio obrigatoriamente só fica estável se ele doar os seus 2 elétrons. Então, se ele não consegue doar os seus 2 elétrons para apenas um átomo de cloro, então o que é que acontece? O magnésio doa um elétron para um cloro e também doa para outro cloro, por isso eu coloquei Cl2. Então, na formação desse sal aqui, que é uma impureza dentro do cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, há 2 átomos de cloro para cada um átomo de magnésio. Essa é a proporção, por exemplo, que vocês vão poder encontrar isso nas atividades de sala de vocês. Agora, já aqui, por exemplo, ó, no NaCl, NaCl, quer dizer que o sódio está na família 1, só doa um elétron, e mais uma vez o cloro, família 17, recebe um elétron. Então, qual é a proporção aqui do NaCl? Um átomo de sódio para um átomo de cloro. Qual é a proporção aqui entre o cloreto de magnésio?
Para cada um átomo de magnésio, eu preciso de 2 átomos de cloro, porque para tornar estável ambos os átomos na ligação química, eu preciso que todos estejam estáveis, com 8 elétrons na camada de valência. Os casos particularizados de expansão do octeto e de contração do octeto, nós falaremos na próxima aula. Já nas ligações covalentes, elas podem ser classificadas como molecular ou como covalente. Pessoal, não é que o composto vai ser molecular ou covalente. A ligação é a mesma, a ligação covalente. Só que esse composto ele pode apresentar um arranjo de átomos de uma forma diferente. Então, se nós tivermos uma N quantidade de átomos, eu vou ter uma característica para a ligação covalente. E se eu tiver uma quantidade exata de átomos, eu vou ter uma outra característica. Por exemplo, o composto será molecular quando as ligações entre os átomos que constituem formarem moléculas. Então, quando esse composto será molecular? Quando eu tiver aglomerado simples de átomos, eu puder observar quantos átomos estão participando da ligação química. Por exemplo, Cl2. Eu sei que na formação do gás cloro existem 2 átomos de cloro. Então, esse arranjo simples de átomos, eu vou dizer que, nesse caso, o gás cloro forma uma molécula. O mesmo acontece com a molécula de água, H2O. Eu sei que na formação da água existem 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Mais uma vez a proporção. Para cada 2 átomos de hidrogênio, existe 1 átomo de oxigênio. O mesmo acontece para o HCl, que eu estou podendo observar a quantidade de átomos que estão participando dessa ligação covalente. Então, se eu tiver um aglomerado simples de átomos, eu vou ter a formação de uma molécula. O composto será molecular. O contrário disso, o composto vai ser covalente quando não houver formação de moléculas, ou seja, eu vou ter aglomerados de átomos da ordem de sextilhões. Um exemplo disso é o diamante, que é uma substância alotrópica do átomo de carbono. Perceba que eu coloquei aqui CN no slide, tá? C que quer dizer o átomo de carbono e N é um número que eu não conheço. Então, é um aglomerado de átomos de uma ordem muito grande. Digamos aqui, eu coloquei uma ordem de sextilhões. O fósforo vermelho, por exemplo, que é uma das variedades alotrópicas do fósforo, eu também tenho o fósforo branco e o fósforo negro, e, por exemplo, a sílica, que é utilizada muito em material de construção. Isso acontece como eu não consigo identificar a quantidade exata de átomos que formam compostos da natureza covalentes. Tá? Então, o composto vai ser covalente quando eu tiver um aglomerado de átomos de uma ordem muito grande. Já se eu conseguir contabilizar a quantidade de átomos, eu vou ter um composto molecular. Caráter iônico e caráter covalente de uma ligação. Então, mais uma vez, a gente está repetindo a mesma coisa, quase que praticamente, só que de uma forma diferenciada, que é para vocês terem uma ideia de como que acontece a formação destes compostos. Nesse caso, vai ser uma característica mais viável da gente acontecer e memorizar como que isso acontece. Logo, as ligações interatômicas, o que são ligações interatômicas? Ligações que acontecem entre átomos, tá? Entre sódio e cloro, entre sódio e flúor, entre enxofre e oxigênio, entre bromo e potássio, enfim, tá? As ligações interatômicas serão ligações que acontecem entre átomos. Essas ligações são ao mesmo tempo iônicas e covalentes, como eu falei, Ou seja, um composto ele pode não exatamente só fazer ligação iônica. Ele pode também apresentar um caráter iônico, mas pode ter uma ligação covalente. Ou o contrário, pode apresentar ligações covalentes e ter um caráter iônico, tá? Isso vai ser determinado primeiro por a composição das substâncias, metais, não metais, semimetais, ou então por a diferença de eletronegatividade, que é uma das propriedades periódicas que a gente vem falando muito desde lá da classificação periódica dos elementos. Para determinar essa diferença, o químico Linus Pauling estabeleceu um critério,
que tem como base a tabela periódica de eletronegatividades. Então, vai ser muito importante que a gente tenha conhecimento sobre a tabela de eletronegatividade. É quase que impossível que a gente possa memorizar todas essas eletronegatividades. Ora, são 112 eletronegatividades. 112 eletronegatividades. Há 118 elementos químicos, mas eu estou extraindo da tabela de eletronegatividade os gases nobres. Se a eletronegatividade é aquela propriedade periódica que faz com que os átomos atraiam elétrons para a sua camada de valência, logo isso não teria sentido para os gases nobres, já que ambos já estão estáveis. Então, recapitulando, as outras 112 eletronegatividades é quase que impossível que nós estivéssemos, então, uma capacidade memorável disso tudo. Então, caso alguma questão solicite a diferença da variação entre as eletronegatividades do composto X e do composto Y, eu preciso obrigatoriamente te entregar os valores de eletronegatividades, que é para que você possa, então, memorizar e ver como é que isso acontece. Lembre-se que a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Logo, nós vamos ter aqui na família 17 o primeiro elemento químico, que é o flúor, como o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Ou seja, os átomos de flúor eles conseguem muito facilmente recolher, receber elétrons em qualquer tipo de ligação química, tá? Vamos lá. Se a diferença entre as eletronegatividades dos átomos participantes de uma ligação for maior que 1,7, tá? 1,7 é um valor potencial que Linus Pauling ele conseguiu determinar com isso, ó. Para que a gente observasse essa diferença de eletronegatividades entre as substâncias participantes de uma ligação, estabeleceu inicialmente esta regra, tá? O que é que acontece? Se essa diferença entre esses átomos for da casa maior que 1,7, a ligação, segundo Pauling, vai ser de caráter exatamente iônico. Como que isso vai acontecer? Entre os átomos, digamos, cloreto de sódio, eu tenho um metal e um ametal. Obrigatoriamente eu sei que esse composto vai ser iônico. Por quê? É formado por substâncias que tenham eletronegatividades muito diferentes. Um átomo muito eletronegativo e um átomo muito eletropositivo. O que é que acontece? Para eu poder descobrir a diferença de eletronegatividades que acontecem entre esses compostos, eu preciso pegar os elementos participantes e fazer uma subtração. Então, a gente vai poder observar o seguinte. Se essa diferença de eletronegatividades entre os elementos participantes dessa ligação for maior que 1,7, nós vamos ter um composto, segundo Pauling, de caráter iônico. O que é que acontece? Essa variação nós vamos representar por delta. E como é que eu vou saber essa diferença? Pego a eletronegatividade maior e subtraio da eletronegatividade menor. Se esse valor for maior que 1,7, a ligação, segundo Pauling, vai ser iônica. Mais uma vez, se acontece o contrário, se tal diferença for igual ou inferior à ligação a 1,7, a ligação será covalente, né? Como que isso acontece? Coloquei aqui uns exemplos que extraí inclusive do material de vocês. Eu tenho aqui o HCl, né, que inicialmente eu não sei que caráter apresenta esse composto, mas eu entreguei a vocês uma tabela de eletronegatividades. Consultando na tabela periódica, eu pude perceber que o átomo de hidrogênio tem um valor de eletronegatividade igual a 2,10. E o cloro apresenta um valor de eletronegatividade de 3,16. Qual que é a regra? Vamos lembrar. A variação de eletronegatividade, que vai ser representada por delta. Como é que eu vou aplicar então essa questão? Pego o valor de eletronegatividade maior, que nesse caso é o cloro, e subtraio da eletronegatividade do hidrogênio, que tem eletronegatividade menor. 3,16 menos 2,10 é igual a 1,6. A regra foi bem clara. Se a diferença entre essas eletronegatividades for maior que 1,7, composto iônico. Caso essa diferença seja igual ou inferior a 1,7, a ligação é covalente. Então, a diferença de eletronegatividade entre o HCl foi de 1,06. Logo, o caráter desse composto será obrigatoriamente covalente. Outro exemplo.
Hidrogênio e iodo, né? O hidrogênio, que aparece no outro composto, tem eletronegatividade igual a 2,10. Já o iodo, que é uma substância também muito eletronegativa, tem valor de eletronegatividade igual a 2,66. Então, regra, delta vai ser igual a eletronegatividade maior menos a eletronegatividade menor, né? Logo, com isso, eu vou ter uma diferença de 0,56. Se a diferença for menor ou igual a 1,7, caráter covalente. Agora, observem. No caso do NaCl, né, consultando a tabela periódica, eu pude perceber que o valor de eletronegatividade do sódio é de igual a 0,9. Já o cloro, 3,16. Eletronegatividade do cloro menos a eletronegatividade do sódio. Logo, a diferença de eletronegatividade entre ambos vai ser igual a 2,26. 2,26 é um valor maior que 1,7. Logo, NaCl é um composto iônico. O mesmo também acontece para o cloreto de bário, né? Desculpa, o brometo de cálcio, que acontece aqui. Eletronegatividade do cálcio, 1. Eletronegatividade do bromo, 2,96. Realizando a subtração da maior eletronegatividade pela menor eletronegatividade, eu vou ter 1,96. Obrigatoriamente, também esse deve ser um composto iônico. Para a gente ressaltar a importância dessa classificação, existe aqui uma tabela resumo que apresenta o tipo de ligação e os átomos ligantes, ou seja, os átomos participantes de uma ligação. Como? Metal mais não metal, ligação iônica. Metal mais hidrogênio, iônica. Metal mais metal, ligação metálica. Não metal mais não metal, covalente. E não metal mais hidrogênio, também ligação covalente. Essa é uma tabela que é muito importante vocês ir memorizando, né? Principalmente as posições que acontecem os elementos na tabela periódica. Para nós finalizarmos esse módulo, vou falar um pouco sobre as ligações metálicas, tá? Essas são particularizações, não acontecem essas seções, não acontecem essas subdivisões das ligações covalentes e das ligações iônicas quando nós falamos sobre as ligações metálicas, tá? Os metais são elementos químicos que apresentam como principal característica física a capacidade de perder elétrons. Se esses átomos apresentam essa capacidade física de perder elétrons, obrigatoriamente esses elementos vão formar cátions, tá? Como nós vimos, os elementos metálicos têm uma forte tendência a formar cátions, tá? Que são elementos que perdem elétrons. Não há uma regra geral para as ligações metálicas de transferência ou de compartilhamento de elétrons. Nós sabemos que os elementos que formam as ligações metálicas, eles estão em uma nuvem, né? Eles estão em um mar de elétrons. E esse mar de elétrons, nós não conseguimos saber absolutamente com certeza se há um compartilhamento ou se há uma transferência. Nós sabemos que os elementos participantes das ligações metálicas são metais e que metais formam cátions. Então, esse mar de elétrons que está familiarizando as ligações metálicas acontece então exatamente com a formação de cátions. Por essa razão, eles podem realizar dois tipos de ligações químicas. A ligação iônica, porque é a formação de cátions metálicos, e a ligação propriamente dita, que vai ser a ligação metálica. Na ligação metálica, é estabelecida entre dois átomos de um único elemento químico. Há características que são muito marcantes para o átomo. Quais são, então, os principais exemplos das ligações metálicas? As ligas metálicas, liga de ouro, liga de zinco, liga de cobre, né? Muitas dessas substâncias que acontece a formação do mesmo elemento caracterizam, então, o que nós chamamos de ligação metálica. Esse tipo de ligação ocorre apenas entre os átomos de um único metal e exclusivamente porque um metal não pode estabelecer ligação química com outro elemento metálico diferente. Em algumas das substâncias, inclusive misturas homogêneas, né, sólidas, elas participam da formação parcialmente de um átomo com um determinado percentual. Acontece muito isso com os exemplos que são determinados por a produção de substâncias à base de ouro, né? Muitos são banhados a ouro e outros são formados por ouro e um outro metal, o que vai então quebrar a sua tonalidade e depois de um tempo vai apresentar essa seção de elétrons, como ele vai poder então perder e se apresentar mais uma vez.
As características gerais dos metais são sólidos em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é o único metal na sua forma líquida. Todos são brilhantes, vocês podem observar isso principalmente nos utensílios domésticos, garfo, prato à base de metal, colher, enfim. Apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição, uma característica que também é partilhada por os compostos iônicos, apresentar elevados pontos de fusão e de ebulição. Apresentam em geral cor prateada, com exceção do ouro, que pode ser dourado, e do cobre, que é avermelhado. Os metais puros são formados por aglomerados de átomos de um único elemento químico, denominados de retículos cristalinos. Então, no material de vocês, tem um exemplo, uma imagem, né, sobre essa formação desses retículos cristalinos à base de metais. Tá? Lembramos que os compostos iônicos também apresentam essa característica desses retículos cristalinos, mas é muito mais comum nós encontrarmos retículos cristalinos brilhantes nas ligações que envolvam absolutamente metais. A atividade de sala vai ficar da página 17 e 18. No nosso momento virtual online, nós faremos essas atividades e discutiremos os principais pontos dessa aula. Um abraço e até lá!